me fala uma coisa. É verdade que o Mano Menezes não é muito bem visto por essa diretoria do Corinthians? Fala, Mi. Voltei então para te responder essas duas coisas e também passar uma provável escalação do Corinthians para logo mais. Pois é, o Roger Guedes, que é um titular incontestável aí do Corinthians, camisa 10, artilheiro, chegou à artilharia da Arena no último final de semana também com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Ele vai estar em campo hoje. Ele foi um dos únicos ali, entre os mais experientes, entre os mais velhos, por assim dizer, que foi relacionado para esse jogo. Vocês devem se lembrar que na semana passada, no jogo da ida, só garotos jogaram praticamente, né? Um ou outro ali que não vem sendo tão utilizado pelo Luxemburgo entrou em campo também. Neste caso, o Roger Guedes foi para Lima e deve jogar hoje como titular, inclusive, porque no final de semana, no jogo contra o Bahia pelo Brasileirão, ele está suspenso. Então, já que não vai jogar no final de semana, o professor já vai pôr ele para trabalhar hoje também. Afinal, o Corinthians precisa aí de um golzinho para ficar mais tranquilo. Lembrando que o jogo da ida foi 1-0. O Corinthians joga, de fato, pelo empate hoje. No entanto, um golzinho não faz mal para ninguém. Quem sabe o Roger Guedes não aumenta essa artilharia por aí. E aí a gente lembra a questão de ontem que nós trouxemos aqui, que de fato, dois clubes do mundo aí, árabes, estão interessados sim no Roger Guedes, o Al Nassr e o Al Hilal, que são geridos aí, que tem como principais investidores o mesmo fundo saudita. Então, é um pouco, como se diz, assim, causa um certo rebuliço ali, principalmente por conta do dinheiro e tudo mais, mas não temos informações como está avançando essa negociação, porque ela é feita diretamente entre esses clubes e o empresário do jogador. Então essa é a primeira parte da sua pergunta, me respondida então que o Roger Guedes deve ser titular hoje. A segunda pergunta sobre o Mano Menezes, vocês perguntaram lá antes também, né, quando estavam falando de Corinthians, sobre se ele pode vir a ser uma sombra aí para o técnico Vanderlei Luxemburgo. De fato, lá quando houve a queda do Cuca e tudo mais, o Mano Menezes chegou a ser procurado sim pelo Corinthians. No entanto, neste momento há o entendimento de que o Vanderlei Luxemburgo iniciou esse trabalho. Agora está começando a dar alguns resultados, ainda que as aparições não sejam tão convincentes. São 3 vitórias seguidas, né? Uma classificação, inclusive, aí no último final de semana. Então, ele deve seguir no comando técnico do Corinthians. Lembrando, né, gente? Futebol é isso, é sempre muito imprevisível. Pode ser que depois aí de alguns maus resultados tudo volte a mudar. Agora, sobre a questão do Mano Menezes não ser tão aí bem quisto por essa diretoria, essa informação, sim, que corre pelos corredores ali do Parque São Jorge. De fato, ele não se dá muito bem com alguns membros da diretoria e não seria muito bem quisto ali. Foi visto por uma ala como positivo, se viesse depois da queda do Cuca, e outra ala ali não queria muito que ele viesse, então ficou essa dualidade e o técnico Vanderlei Luxemburgo foi contratado. Agora sim, vamos passar uma provável escalação do Corinthians para esse jogo das 9h30. Lembrando, a gente segue atualizando lá no gazetesportiva.com também essa situação, se o Corinthians joga ou não. Afinal, é a segurança dos jogadores, da comissão, de toda a delegação é que está em jogo, né? Mas vamos para essa provável escalação hoje. Então, provavelmente teremos Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Caetano e Matheus Bidu. Temos Rony, Giuliano, Adson ou Matheus Araújo, o Felipe Augusto, que fez o gol na ida, e então o Roger Guedes, que deve ser esse titular aí para fazer um golzinho para o Corinthians. Lembrando que o Pedro é o único desfalque por departamento médico, ele que está se tratando aí de um trauma no quadril, sofrido justamente na semana passada no jogo da ida. Quem vencer hoje, quem avançar hoje, vai pegar o Newell's Old Boys nas oitavas da Sul-Americana. E por mais que a gente saiba que não é prioridade do Corinthians neste momento, vale grana, tá? Além da competição, de um possível título aí neste ano, vale muita grana, Mi. Então volto com vocês. Respondi tudo que você perguntou? Tudo! Maravilhosa, Má. Obrigada, viu? Um beijinho pra você. E aí? Esse time já deu conta? Já deu conta. E vai dar conta de novo hoje com todo esse clima, como você mesmo falou. 80 mil contra, 80 diplomacia mil contra, arranhada. A polícia não garantindo nada. Ô, Garrafa, pro nosso Chico Lang ficar bem feliz. Beijo, Chico. Esse Beijo, Carlos Chicão. Miguel, que é um baita goleiro. É mesmo? Cara, esse goleiro, ele vai ser o futuro do Corinthians. Vai fechar o gol, o Corinthians vai classificar hoje. Vai, Corinthians! Então, assim, tá tudo dentro de um planejamento. Acho que o Vanderlei fez de forma correta, já era uma opção, certa ou não, mas foi uma opção do Corinthians
não ir com força máxima na Copa Sul-Americana. Deu certo no primeiro jogo. Aí o Vanderlei começa a observar esses garotos. O Corinthians está passando por um processo que todo mundo queria, todo mundo pedia. Rejuvenescer o elenco. O Vanderlei está fazendo isso. E a Copa Sul-Americana serve muito para isso, para dar casca para essa garotada. Vai pegar aí 80 mil lá no estádio universitário. Não é tarefa, né, esse estádio? É enorme, não é tarefa das mais simples, não. Então essa garotada vai ganhando casca, o Pedro não joga e aí ele pega o Roger Guedes, que não vai enfrentar o Bahia porque está suspenso. Sim. É um reforço para o Corinthians. Ele pode observar e dar rodagem para esse Caetano, o Felipe, atacante, que marcou o gol aqui em São Paulo. O Corinthians joga por um empate. Vai ser difícil? Vai. Há um clima hostil? Há um clima hostil. Mas essa garotada tem que aprender que futebol é assim que se faz mesmo, lamentavelmente, e vai aprender nas adversidades. O Corinthians tem possibilidade, sim, Michel. O Carlos Miguel. O Carlos Miguel. Desculpa, E o Corinthians tem possibilidade, sim, de trazer esse empate. Silvio, ele concorda com você referente ao Carlos Miguel. Esse cara fez a diferença no jogo de ida aqui na Neoquímica Arena. Fiquei impressionado. Além de ter Baita estrela, goleiro. ser grande, negão, corintiano, pá, não sei o que. Tem futuro esse jogador. Tem muito e outra, futuro. tem o Cássio lá. O cara que tem um Cássio pra se espelhar, Sim. né? Ele puxa pra cima o outro. É isso, Enquete. né? E não vai ser fácil o dia que tiver que substituir. Não é fácil substituir o Cássio, né? Claro que não.